E agora a gente vai chamar os participantes da mesa, que será mediada pelo Afonso Borges, segundo instrução do nosso curador, querido, amado, Sérgio Abranches, por meio do qual eu quero que todo mundo dê uma salva de palmas, que é uma equipe linda. Sérgio, Heloísa, Afonso, França, Rodrigo Feres, Léo Cunha, nossos curadores amados. Bem, chamamos ao palco agora Marco Lucchesi, Antônio Carlos Sequim, Antônio Torres, Zueni Ventura. Muito obrigada, meninas. Podem ir. Uma salva de palmas para elas, tá? Inácio de Loyola Brandão, por favor. Afonso Borges, venha mediar a mesa. E eu anuncio que a gente vai ter a leitura também do querido amigo Tiago Lacerda. Alô, alô. Gente, boa noite. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Hoje a gente encerra a noite dessa semana. Não, pode deixar, gente. Tá bem, tá bom, pode deixar. Uma noite que a gente programa. É bom improviso, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Ah, beleza. Aí. Obrigado, viu? Brincadeira comum, obrigado. Gente, essa noite foi planejada, pensada, há cerca de 1 ano atrás, aqui mesmo no Grande Hotel, quando a gente decidiu que Machado de Assis seria o patrono na comemoração que o Brasil comemora os seus 180 anos. Serginho, Heloísa, Léo, a gente mancomunou essa noite. A ideia de fazer do jeito que vai ser feito, com a escolha de um trecho e uma breve fala de cada um dos presentes aqui da Academia Brasileira de Letras, surgiu com a generosidade da entrada do Tiago nessa proposta. Muito obrigado, viu, Tiago? Muito obrigado. Então, como todos calculam, essa mesa vai durar a noite inteira, porque cada um deles vai falar durante 2 horas. Então, dá 6 horas da manhã a gente sai daqui. Estão já na ordem de fala? Então, pulou o Zueni, mas tudo bem. Então, o Tiago lê um trecho, Loyola, Marco, Sequim, Lucchesi, Torres e Zueni vão fazer uma breve fala. Logo depois que terminar, a gente leva os convidados para a Blux, a livraria onde acontecerá os autógrafos. Muitíssimo obrigado a todos e até amanhã. Falta o microfone, né, idiota? A cartomante. Eu também me lembro, maravilha. A cartomante fê-lo sentar-se diante da mesa e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu a gaveta, tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto baralhava, rapidamente, olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos, sonsos e agudos. Voltou 3 cartas sobre a mesa e disse-lhe: vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber, continuou ela,
se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A mim e a ela, explicou vivamente ele. A cartomante não sorriu. Disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou outra vez das cartas, baralhou-as com os longos dedos finos de unhas descuradas, baralhou-as bem, transpôs os maços 1, 2, 3 vezes, depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem-me. Bom, após longo tempo, voltei aqui. Esse conto, de Machado de Assis, A Cartomante, eu escolhi num livro em que ele foi incluído por José Mindlin, o famoso bibliófilo, numa publicação da José Olímpio. A Cartomante sempre foi uma coisa que me impressionou muito, porque uma tragédia passional ocorrida na minha família me faz lembrar até hoje da Cartomante. Nos anos 40, eu tinha 7 para 8 anos, e a minha tia e madrinha, Inácia, que se chamava também Inácia, namorava um jovem de uma outra cidade, não de Araraquara de Carça. E era uma paixão profunda, e ele vinha sempre, todos os fins de semana, namoravam, sentados no sofá, diante do meu avô, claro. E era uma paixão, e ela começou a preparar o casamento, E, naquela época, a música de maior sucesso no rádio era Alça, Alça, Manolita, que foi um sucesso do Vicente Celestino e também do Francisco Alves. E que eu começava, eu não vou cantar, porque minha filha está ali, mas era... Certa tarde em Sevilha, a cartomante foi formosa dama, a cartomante foi consultar. E a cartomante, a música levava quase meia hora. E minha tia adorava essa música. E todo mundo avisava, essa música, que se tinha o apelido de Manolita, dava azar. Essa música era mortal. E minha tia continuava a adorar Manolita, 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 e adorava Manolita, e sempre tocava no rádio, ela ligava, e aí ela pedia para o rádio que se tocasse, etc. Eis que Bento, noivo da minha tia, manda uma carta dizendo que ia com outra se casar. E Manolita é exatamente a história de um torreiro e de uma mulher, e que ele acaba indo com a outra embora. Minha tia ficou mortalmente deprimida. Bento nunca mais apareceu. Ela pôs um luto e passou a manter esse luto durante anos e anos e anos e anos. E só foi se casar aos 55 anos de idade. E sempre dizendo, nunca ouça Manolita. Cuidado com as cartomantes. E as cartomantes, a última frase da música era, e as cartas não mentem jamais. E ela dizia assim, mentem, mentem, mentem. Então, até hoje, eu ainda guardo essa sensação de cartomantes e de Manolita. E me confrange o coração, porque minha tia passou tantos e tantos anos em depressão. Depois casou com uma pessoa que eu tenho certeza que ela nunca amou. Já morreu, já acabou. As cartas mentem sempre. O fundador de minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Era tanoeiro de ofício, natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade, se somente exercesse a tanoaria. Mas não, fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou o seu produto por boas e honradas patacas, até que morreu, deixando grosso cabedal a um filho, o licenciado Luiz Cubas. Neste rapaz
é que verdadeiramente começa a série de meus avós. Dos avós que a minha família sempre confessou, porque o Damião Cubas era, afinal de contas, um tanoeiro. E talvez um mau tanoeiro. Ao passo que o Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no Estado e foi um dos amigos particulares do vice-rei Conde da Cunha. Com esse apelido de Cubas, lhe cheirasse excessivamente a tanoaria, alegava meu pai, bisneto do Damião, que o dito apelido fora dado a um cavaleiro, herói das jornadas da África, em prêmio da façanha que praticou, arrebatando 300 cubas aos mouros. Meu pai era homem de imaginação. Escapou a tanoaria nas asas de um colembur. Era verdade. Uns fumos de pacholice. Mas quem não é um pouco pachola nesse mundo? Revela notar que não recorreu à inventiva, senão depois de experimentar a falsificação. Primeiramente, entroncou-se na família daquele famoso homônimo, o capitão Mor Brás Cubas, que fundou a vila de São Vicente, onde morreu em 1592. E por esse motivo é que me deu o nome de Brás. Opôs-se-lhe, porém, à família do capitão Mor, e foi então que ele imaginou as 300 cubas moriscas. Vivem ainda alguns membros de minha família. Minha sobrinha Venância, por exemplo, o lírio do vale, que é a flor das damas do seu tempo. Vive o pai, o Cotrim, um sujeito que... Boa noite. O Estado de São Paulo de hoje traz dois assuntos importantíssimos. O primeiro, claro, é a crônica do Loyola, todo mundo sabe, às sextas-feiras. O segundo é uma enquete com 6 escritores sobre o seu Machado de Assis preferido. 2 desses escritores escolheram exatamente Memórias Póstumas de Brás Cubas. 2 queridos amigos, Alberto Mussa, do Rio de Janeiro, e a Eva Furnari, de São Paulo. Eu escolhi esse trecho por causa dessa genealogia que ele traça aí com muita mordacidade, como é todo o livro. Brás Cubas é um personagem que, por si só, desmente tudo que os inimigos de Machado de Assis disseram sobre ele, quanto à omissão dele em relação a questões de raça, de sociais, etc. Porque ele chega a ser perverso ao trazer esse Brás Cubas, lá do que foi um dos conquistadores do país no século XVI, para a segunda metade do século, para um personagem da segunda metade do século XIX, né, já no fim do século XIX. Brás Cubas, que inspira o nome do personagem, chegou ao Brasil em 1532, na armada de Martim Afonso de Souza. Foi dono de muitas terras, fundou a capela Nossa Senhora da Misericórdia em um hospital com o nome de Santos, junto ao qual se formou uma povoação de mesmo nome. Moveu guerra aos índios, mandando, para tanto, construir os fortes de São Felipe e São Tiago, seu protetor, Tiago. De 1545 a 1549, foi capitão-mor e provedor da capitania de São Vicente. Mais tarde, também, provedor da capitania de Santa Amaro. Mas o que me prende aqui é o seguinte: ele foi, antes de tudo, um escravocrata terrível, né, que pegava índio no Rio de Janeiro para levar como escravo para trabalhar nas suas fazendas de Santo e São Vicente. E foi, por isso, ele figura como personagem de um romance meu chamado Meu Querido Canibal, por causa do seguinte, né? Por causa de um guerreiro chamado Aimberê, que foi capturado e feito prisioneiro e escravo de Brás Cubas, o fundador de Santos.
ao comandar um ataque e destruição de uma aldeia chamada Uruçumirim, onde se assentou o bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, Brás Cubas prendeu todos os sobreviventes, inclusive um cacique de nome Cairuçu, pai de Emberê. Este, revoltado, começou a planejar uma rebelião para libertar os índios. Esperou o momento propício, o funeral do seu próprio pai, que, já velho e alquebrado, de tanto extenuar-se no trabalho forçado, morreu numa plantação de cana-de-açúcar de Brás Cubas, em São Vicente. E o Brás Cubas permitiu que ele fizesse os funerais do pai, e ele combinou com os amigos e tocaram fogo nos engenhos do Brás Cubas, e dali saiu para criar a Confederação dos Tamoios, que foi a primeira grande liga de resistência aos escravizadores portugueses que estavam nesse país. E daí foi a Angra dos Reis e trouxe o Cunhambebe, que liderou esse grande exército que deu combate aos portugueses durante uns 10 anos. Isso aí começou pelo ano de 1554. Então, é para um exemplo claro do quanto o Machado de Assis não mereceu as críticas que teve na vida por omissão, qualquer que seja ele. Eu estou cometendo aqui a imprudência de não falar os nomes, né? Mas nem todos sabem. Desculpem aí. Inácio de Loyola Brandão, e agora falou Antônio Torres. Em seguida, o Tiago vai ler o texto que o Zuenir Ventura escolheu. 21 de agosto, 5 horas da tarde. Não quero acabar o dia de hoje sem escrever que tenho os olhos cansados, acaso doentes. E não sei se continuarei este diário de fatos, impressões e ideias. Talvez seja melhor parar. Velhice quer descanso. Bastam já as cartas que escrevo em resposta e outras mais, e ainda há poucos dias um trabalho que me encomendaram da Secretaria de Estrangeiros, felizmente acabado. 24 de agosto. Qual? Não posso interromper o memorial. Aqui me tenho outra vez com a pena na mão. Em verdade, dá certo gosto deitar ao papel coisas que querem sair da cabeça por via da memória ou da reflexão. Venhamos novamente à anotação dos dias. Desta vez, o que me põe a pena na mão é a sombra da sombra de uma lágrima. Creio tê-la visto anteontem, na pálpebra de Fidélia. Não quisera agora lembrar-me dela, nem tê-la visto ou sequer suspeitado. Não gosto de lágrimas, ainda em olhos de mulher, sejam bonitas ou não. São confissões de fraqueza. E eu nasci com tédio aos fracos. Ao cabo, as mulheres são menos fracas que os homens, ou mais pacientes, mais capazes de sofrer a dor e a adversidade. Aí está. Tinha resolvido não escrever mais, e lá se vai uma página com a sombra da sombra de um assunto. Também, se foi verdadeiramente lágrima, foi tão passageira que quando dei por ela já não existia. Tudo é fugaz nesse mundo. Se eu não tivesse os olhos adoentados, dava-me a compor outro Eclesiastes, a moderna, posto nada deve haver moderno demais depois daquele livro. Já dizia que nada era novo debaixo do sol, e se o não era então, não foi nem será nunca mais. Tudo é assim, contraditório e vago também. Do livro Memorial de Aires. Eu escolhi esse livro não por preferência, não pelo, enfim. Esse livro é muito triste. Ele foi escrito no ano em que o Machado de Assis morreu, em 1908. É, na verdade, autobiográfico. É talvez o livro mais autobiográfico dele. É a história de um conselheiro, de um diplomata, que volta depois de 20 anos fora do país e faz um diário sobre 1800, nos anos 2 anos, 1808 e 88, aliás, que é o ano da abolição,
em 1809. Ele morre em 2008. Esse livro, o livro todo, é um livro muito melancólico. É sobre, na verdade, sobre a velhice. Acho por isso que eu escolhi. Mas é um livro cheio de tristeza, não é nem nostalgia, realmente é melancolia, em que ele lamenta muito, enfim. A velhice para ele é a solidão, é a tristeza, é realmente uma coisa... E ele morreu com 69 anos. Eu me lembro que o dia que eu descobri isso, que ele tinha morrido com 69 anos, e a fotografia ficou dele, foi aquela fotografia, aquela foto com a barba solta, a barba vetusta, né? Eu resolvi comparar, né, com personagens atuais, e aí descobri isso agora, quer dizer, que o Chico Buarque tem 75 anos, quer dizer, é 6 anos mais velho do que o velho Machado de Assis, que se julgava realmente numa fase, quer dizer, ele morreu, o livro foi publicado em 2008, ele morreu em 2008. Ele se julga, realmente não tinha mais nada para viver, né? Quando você pensa que hoje, aos 70 anos, as pessoas estão, se não começando a escrever, pelo menos uma nova etapa, né? Você vê como a visão que ele tinha, que se tinha daquela época, da velhice, a visão dele era muito triste, muito solitária, a velhice, enfim. Realmente, a conclusão é que alguma coisa melhorou desse tempo dele para cá, pelo menos a concepção de velhice, que eu sou muito mais velho do que ele, e, na verdade, não tenho essa visão da velhice, ao contrário, eu sou muito mais feliz hoje que era na adolescência, que é, enfim, a época, né, que a gente imagina, mitifica, como se fosse uma época a juventude, né, toda a elogio da juventude, e a juventude, na verdade, a adolescência é uma época de incerteza, uma época realmente de baixo, enfim, autoconfiança e tal. E a velhice, na verdade, para nós hoje, quer dizer, não começa aos 70 anos. 70 anos você está começando a nova fase. Então, na verdade, eu cheguei à conclusão de que, pelo menos, isso melhorou. Tá? Nós não temos da concepção da velhice o que o Machado tinha aos 69 anos, a ponto de achar que, felizmente, ele ia morrer, né? Quer dizer, é autobiográfico porque, por exemplo, tem um casal no livro que na verdade, meio que a inspiração desse casal é ele mesmo, ele e a Carolina. Eles viveram muitos anos juntos, esse casal vive 20, 25 anos, são casados há 25 anos. Ele foi casado não sei quantos anos, mas, enfim, o grande amor dele era Carolina e tal. Enfim, quer dizer, é um livro, enfim, triste, que eu digo, melancólico. Eu escolhi porque realmente não é o livro da minha preferência, nem acho que meus colegas acham o melhor livro de Machado, né? Embora seja um drama psicológico, seja um livro de grande introspecção, de grande reflexão sobre não os amores, mas, enfim, as admirações e tal. Enfim, por isso é que eu escolhi, está entendendo? Muito mais por não gostar do que por gostar do livro. Obrigado. Gente, só um aviso. A programação do Filha Araxá foi publicada por área. Isso provocou sempre alguma dúvida, principalmente no jornal. Então, a gente publicou no site, programação geral, por hora. E aí está mais fácil de realmente ler a programação toda. Amanhã, de manhã, às 11, aqui, nesse espaço, mesmo que haja coisas em contrário, será aqui. Viu? A Carla Camurati e a Tatiana Rubim vão apresentar a plataforma Mulheres Mix. Convido a todos. Também quero pedir uma salva de palmas para essa moça que está desde 6 horas da manhã balançando os braços ali para a gente. Jéssica, muito obrigado. Ela sofre muito com a gente, principalmente quando os convidados falam palavrão. Aqui não é o caso, mas já houve muito. Por favor, agora o texto de Antônio Carlos Sequim, do poeta Antônio Carlos Sequim. Tal é o livro do senhor José de Alencar, fruto do estudo e da meditação, escrito com sentimento e consciência. Quem o ler uma vez, voltará muitas mais a ele, para ouvir, em linguagem animada e sentida, a história melancólica da Virgem dos Lábios de Mel. Espera-se dele outros poemas em prosa,
Poema lhe chamamos a este, sem curar de saber se é antes uma lenda, se um romance, o futuro chamar-lhe-á obra-prima. Boa noite a todos. Agradeço a leitura do Tiago, agradeço em nome dos meus confrades e amigos da academia, Afonso Borges, por essa ideia, né, de nos reunir aqui no exato dia em que Machado de Assis está festejando 180 anos de nascimento. Então, muito pertinente que nós estejamos aqui rendendo homenagem a ele, e essa homenagem, no que me toca, né, ela será mais ou menos triangular, porque essa breve comunicação leva o título de Alencares e Assis. O Assis é um só, que é o Machado, e Alencares no plural, porque eu gostaria de tecer aqui considerações sobre uma trama muito sutil e complexa entre o velho José de Alencar, né, que é amigo de Machado, e sobre quem Machado, que era mais jovem do que ele, escreveu essa crítica consagradora a respeito do romance Iracema, que tinha sido publicado por Alencar em 1865, e, no ano seguinte, Machado escreve chamando poema em prosa, acertou até na tipologia, né, e acertando também quando vaticina que Iracema seria considerada uma obra-prima. Mas há também o ângulo menos conhecido, né, desse triângulo, que é Mário de Alencar, filho de José de Alencar, que pouco conviveu com o pai, porque Mário de Alencar nasceu em 1872 e Alencar morreu o José morreu em 1877, portanto tinha 5 anos de idade quando perdeu o seu pai biológico. Eu vou tecer também aqui alguns comentários, começando pela ficção do Machado, mas depois passando para a biografia, em torno desse conceito de paternidade biológica e paternidade simbólica. Porque, no campo da ficção, a paternidade biológica dos protagonistas de Machado é muito escassa. Vejam, Brás Cubas, Rubião, Pedro, Paulo de Esaú e Jacó, Aires, todos eles protagonistas masculinos, e nenhum deles foi pai. Não houve filhos nessa geração de protagonistas. E o único protagonista que gerou um filho, que foi Bentinho, tem a paternidade contestada. Então, há um dado aí meio complicado, né, nessa armação, nessa relação de Machado com a constituição da paternidade. E, na passagem da chamada primeira fase de Machado, o Machado romântico, né, até Yaya Garcia, para a segunda, que começa em Brás Cubas, também ocorre uma outra virada importante, é que, na primeira parte, a nominação é feminina, dos romances, Helena e A. Garcia. E, na segunda, passa a ser completamente masculina, Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires, né? É uma sucessão de varões na segunda parte e uma sucessão de mulheres nessa fase inicial de Machado. E, então, há uma ambiguidade desse masculino que é faltoso pelo vácuo da paternidade. E eu creio que isso é também um enigma de Machado de Assis não suficientemente explorado. Sem te deixar de lado o caráter ficcional, vamos ver agora essa questão no âmbito mais restrito de alguns aspectos da biografia machadiana. E, desde logo, a gente faz uma clara distinção entre a paternidade biológica e a simbólica. Porque, evidentemente, na paternidade biológica, o pai gera o filho. E, na simbólica, de alguma maneira, é o filho que gera o pai ao escolhê-lo como pai simbólico de si, né? Então, há um mecanismo meio perverso ou invertido, né, nessa relação
da paternidade simbólica para a biológica. Digamos que a paternidade biológica ela é compulsória, enquanto a simbólica ela é eletiva, ela depende dessa escolha. E, nesses termos, parece claro, por parte de Machado, a escolha da figura de José de Alencar, quando da fundação da Academia Brasileira, em que cada membro fundador escolheu o seu pai. Então, era caso do filho, os fundadores, tentando criar uma filiação simbólica, né, na escolha daquele que seria o seu patrono. E não por acaso Machado de Assis vai homenagear José de Alencar. Então, no primeiro momento, Machado de Assis escolhe José de Alencar como o seu pai simbólico dentro da Academia Brasileira de Letras. E até essa, digamos, essa clivagem, essa bifurcação de Machado a José de Alencar, muitos anos depois, foi explorada no belo discurso de posse de Jorge Amado, quando ele disse que a literatura brasileira tinha duas grandes famílias espirituais de romancistas, né? Os filhos de Alencar e os filhos de Machado. E ele, Jorge Amado, se inseria na filiação de Alencar, né? Aquele narrador amplo, generoso, de espaços infinitos, e Machado, aquela literatura mais concentrada e mais densa. Mas voltemos, então, a esse século XIX para o século XX. Como vocês sabem, né, cada um dos 40 membros fundadores forjou uma espécie de antepassado seletivo e escolheu um nome ilustre para batizar e para abençoar a sua cadeira. E Machado já estava, como nós vimos aqui na leitura, né, há muito tempo desenvolvendo, ou tinha desenvolvido, essa relação afetuosa com José de Alencar. E, curiosamente, Machado de Assis, de maneira ostensiva e única na sua vida, vai patrocinar a candidatura do filho de José de Alencar. Então, Machado de Assis, que sempre era muito seletivo, muito discreto, que não tomava posições claras na posição olímpica de um presidente, né, que deve ser essa, né, olimpicamente, como o Lucchesi está sendo já para a sorte da academia desde o ano passado, né, mas dessa vez não. Então, Machado escancaradamente quis perfilhar a candidatura de Mário de Alencar contra um romancista consagrado, Domingos Olímpio, autor de Luzia Homem, uma obra muito mais, digamos, sólida já, mais reconhecida, porque quando Mário de Alencar se candidata, ele só tem um livrinho que ele publicou aos 16 anos, em 1888, um opúsculo chamado Lágrimas. E esse livrinho do Mário nunca foi reeditado e, curiosamente, ele dedica a um pai póstumo. Então, já temos aí Mário de Alencar, né, evocando uma paternidade que não é concreta mais, mas ele dedica, com forma até, é um livro curioso, é um livro em formato pequeno, e a dedicatória é lúgubre, porque é quase um cartão de luto, um cartão com uns filamentos negros, né, e que ele dedica à memória do seu pai, José de Alencar, quando ele tinha 16 anos. E, de alguma maneira, podemos dizer que ele rasurou essa dedicatória porque ele renegou o livro. O único livro que ele dedica ao pai é um livro que desaparece. Desaparece fisicamente, desaparece bibliograficamente, né? Então, essas lágrimas, ele só chorou naquele momento, depois secou as lágrimas e passou a olhar em outras direções. Mas se parece, e realmente foi, pelas circunstâncias do pai ter morrido, José com 5 anos, né, muito rarefeita a relação de José e de Mário, já foi de outra natureza a relação de Mário para com Machado, em que ele se espelhava, da mesma maneira que no romance Dom Casmurro, o Ezequiel se espelhava no Escobar, tinha muito mais identidade
com Escobar, que seria, chamemos assim, um pai simbólico, né, um vizinho, do que propriamente do seu pai biológico, que era o Bentinho Dom Casmurro. Então, lá vai o Machado, né, dá um pesado apoio a Mário de Alencar, e o jovem Mário, sem bibliografia, derrotou, em 31 de outubro de 1905, o ficcionista Domingos Olímpio, tendo obtido 17 votos contra 10 do seu adversário. Bom, então, está eleito, vai assumir, né? E, ao dado aqui, começam as coisas a ficarem mais intrincadas ainda. Por quê? Porque a academia, desde os seus primórdios, é identificada como a Casa de Machado. Quando ele ingressa, Alencar, de certo modo, ele entra na casa do pai simbólico, que é filho do pai dele, que é o Alencar. Quer dizer, é quase como se fosse irmão, porque o Mário era filho simbólico de Machado, da mesma maneira que Machado era filho simbólico de José de Alencar, na sua cadeira, né? E foi e o dado ainda mais pitoresco, mais instigante, é que, evidentemente, cada acadêmico, além da afinidade, também tem um outro pai simbólico, que é aquele que o antecede na cadeira, certo? Ele é o sucessor de uma tradição, portanto, ele vai dar uma reverência, né? Quer dizer, de alguma maneira, o imortal ele só nasce em função de alguém que deixou aquela vaga, né? E que, portanto, gerou um novo imortal. E quem é esse antecessor de Mário de Alencar? Simplesmente José do Patrocínio. Então, nós temos aí, talvez, um dos primeiríssimos, né, acadêmicos afrodescendentes, como Machado também era. Então, você vê que o Mário de Alencar fica duplamente vinculado a uma ascendência afro, né, simbolicamente, com José do Patrocínio de um lado, como antecessor imediato, e como Machado de Assis do outro, como espécie de padrinho da sua candidatura. E, no discurso de posse, o Mário entra ali entre dois Josés, né? José de Alencar, que é o pai dele, e José do Patrocínio, a quem ele sucede. E ele vai de um José ao outro, de Alencar ao Patrocínio. E, tendo noção do seu próprio valor literário, que é moderado, que é restrito, né? Ele, com extrema modéstia, declara no discurso de posse, imaginem vocês, hein, que seria um momento glorioso, que ele está ali modestamente para representar o seu pai. Ele afirma, não sou eu, não, eu estou aqui representando o meu pai. E, apesar de dizer que está se representando, o que ele vai fazer para fugir do peso dessas toneladas enormes de ser um simples Mário de Alencar cotejado ao gigante que foi José de Alencar? O que ele vai fazer é, apesar de dizer que está representando o pai José, né, vai fazer questão de se diferenciar de tudo. Afirma, José de Alencar é grande, eu sou pequeno, eu faço poesia, e o outro vai fazer a narrativa. Então, já marca bem, não me comparem com meu pai, porque eu estou no lado oposto dele. E como se não bastasse ele dizer que não está à altura do seu pai biológico, ele também diz que não está à altura do José do Patrocínio, que é o pai simbólico da ocasião, né? E chega a dizer, reparem que coisa terrível, que a cadeira 21, que é a dele, continua vaga, mesmo com a posse dele, como se ele não tivesse condição nenhuma, né, esmagado por essa realidade, de assumir essa cadeira, como se ele fosse um órfão, um fantasma, um espectro sem materialidade acadêmica. E, para complicar ainda mais essa situação, que já deve ter sido extremamente constrangedora, vai recebê-lo o grande figurão das letras na época, que é o Coelho Neto, e que confirma tudo aquilo. Quer dizer, confirma a desimportância de Mário de Alencar, e ele cita uma lenda, olha a maldade
involuntária, né, do Coelho Neto. Aí, citando, falando na cara do Mário de Alencar, né, como se fosse o próprio Mário podendo assinar embaixo. Assim é meu pai, o meu maior inimigo, o único para o qual é inútil a minha coragem, e serão sempre fracas as minhas armas. Nunca meu nome, o meu próprio, soará. Olha a lição que o Coelho Neto está passando para o Mário, está afundando completamente, mais ainda, o pequeno Mário, né? Ainda que, aí o Coelho Neto botando isso quase na boca do Mário, né? Ainda que eu adotasse um nome e o levantasse com brio, mais tarde haviam de descobrir o disfarce, e toda a minha glória refluiria para o túmulo daquele que, além de ter sido grande, sempre será o Senhor da Láurea. Quer dizer, então, ele ficou arrasado, né, pela situação, pelo constrangimento também, digamos, da participação do Machado nessa eleição, e pelo que ouviu de Coelho Neto. Mas, além desses dois, José, sem dúvida, era Joaquim Maria, né, o venerado e inatingível farol de Mário de Alencar. Por quê? Se em 1888, naquele livrinho Lágrimas, ele homenageou um autor defunto, que era o pai dele à época, em 1910, 2 anos depois da morte do Machado, num livro intitulado Alguns Escritos, ele vai homenagear outro defunto autor, que é Machado de Assis. É um livro tocante, praticamente desconhecido, Alguns Escritos, a meu ver, é obra-prima de Mário de Alencar. É um livro de contos, recordações, e vejam, das 158 páginas do livrinho, 51 são dedicadas a ele falar do relacionamento e da agonia de Machado de Assis. Ele acompanhou Machado no fim da vida, né? E são páginas comovedoras desse amor filial que Mário tinha, né? Frente ao seu grande mestre, ao seu grande orientador, que foi Machado de Assis. E revela algumas indiscrições também. Por exemplo, aquela história que o Zuenir comentou, né, do memorial ser meio autobiográfico, com todas as letras, o Machado de Assis declarou a Mário de Alencar que a personagem Carmo, de Memorial de Ares, a Viúva Carmo, era o retrato de Dona Carolina. Então, o que os críticos todos ficaram especulando, o Machado já tinha declarado, bastava você ler essas memórias do Mário de Alencar. E ouçam que coisa também sintomática, como é que ele abre, qual é a primeira frase das páginas de saudade, essa 51 que ele dedica ao Machado, né? Aspas. Comecei a escrever essas páginas algumas horas antes de morrer Machado de Assis. Ele está nascendo como ficcionista a partir da morte de Machado, né? Enquanto Alencar ele não ousou escrever nada, Machado tem que morrer para ele poder nascer, né? Ele está se alimentando um pouco da morte física e real desse pai simbólico. Ele está nascendo da morte desse pai, né? E um outro texto, para concluir aqui essa comunicação, que daria margem a indagações de natureza psicanalítica, é o último parágrafo do Ao Leitor, né? Ele apresenta desse livro Alguns Escritos. Escreve o autor de Alguns Escritos. O título anuncia a qualidade do livro, Alguns Escritos, e justifica a falta de unidade que possa haver. A mim agrada-me vê-los juntos, porque, em suma, fui eu que os fiz e gosto deles, apesar de tudo. Ao leitor fica o direito de achar o contrário, e nem por isso hei de querer-lhe mal. Ora, isso aqui é puro Machado de Assis, né? Então, é o tom machadiano, quase em nível de pastiche,
E como se fosse pouco, quando ele termina esse breve prólogo, como é que ele assina? MDA. M.DA. Todos eles aí estão implícitos e entrelaçados no jogo ambíguo de duas iniciais que, ao mesmo tempo, revelam e ocultam o autor, mergulhado na sombra dos dois pais, cujos nomes serviram, de um lado, para promover o pouco que o Mário conseguiu fazer, mas também os dois tornaram maior o silêncio sobre a obra que ele não foi capaz de escrever, situado, constrangido, nesse pequeno espaço da interseção entre duas vozes gigantes, Alencar e Machado. Gente, retificando, como eu que mando aqui, a mesa da Carla Camurati e a Tatiana Rubim vai ser aqui do lado, não vai ser aqui não, viu? 11 horas, plataforma Mix, vai ser legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para explicar. Não, está tudo bem. Tiago vai fazer a leitura do texto escolhido pelo querido... São dois, né? Você quer comentar depois do primeiro? Não, não são dois, não. São dois? Acho que é uma continuidade do outro, não? A diferença é de 100 anos um para o outro, é pouca coisa. Beleza. Lê tudo, só de sacanagem. Começa aqui. Entendeu? Vou ler tudo, só de sacanagem. Pronto, não. Desculpa. Lê, tem que ler. Não conversa não. Não, tiramos um, ficamos só com um, tá ótimo. E logo depois, 50% de corte. Marco Lucchesi, que é o atual presidente da Academia Brasileira de Letras, que tem um livro, que chama O Dom do Crime, que eu recomendo muitíssimo, que é maravilhoso. O Sineiro da Glória. Conheci 2 sineiros na minha infância, aliás 3. O Sineiro de São Paulo, drama que se representava no Teatro São Pedro. O Sineiro da Notre-Dame de Paris, aquele que fazia um só corpo, ele e o sino voavam juntos em plena Idade Média. E um terceiro, que não digo por ser caso particular. A este, quando tornei a vê-lo, era caduco. Ora, o da Glória parece ter lançado a barra diante de todos. Ouvi muita vez repicarem, ouvi dobrarem os sinos da Glória, mas estava longe absolutamente de saber quem era o autor de ambas as falas. Um dia, cheguei a crer que andasse nisso eletricidade. Essa força misteriosa há de acabar por entrar na igreja e já entrou, creio eu, em forma de luz. O gás também já ali se estabeleceu. A igreja é que vai abrindo a porta às novidades, desde que abriu a cantora de sociedade ou de teatro para dar aos solos a voz de soprano, quando nós a tínhamos trazida por Dom João VI, sem despir-lhe as calças. Conheci uma dessas vozes, pessoa velha, pálida e desbarbada. Cantando, parecia uma moça. O Sineiro da Glória é que não era moço. Era um escravo, doado em 1853 àquela igreja, com a condição de a servir por 2 anos. Os 2 anos acabaram em 1855. E o escravo ficou livre, mas continuou o ofício. Contem bem os anos, 45, quase meio século, durante os quais esse homem governou uma torre. A torre era ele. Dali regia a paróquia e contemplava o mundo. Em vão passavam as gerações e ele não passava. Chamava-se João. Noivos casavam, ele repicava as bodas. Crianças nasciam, ele repicava o batizado. Pais e mães morriam, ele dobrava os funerais. Acompanhou a história da cidade. Veio a febre amarela, o cólera morbo e João dobrando. Os partidos subiam ou caíam, João dobrava ou repicava, sem saber deles. Um dia começou a Guerra do Paraguai, durou 5 anos.
João repicava e dobrava, dobrava e repicava pelos mortos e pelas vitórias. Quando se decretou o ventre livre das escravas, João é que repicou. Quando se fez a abolição completa, quem repicou foi João. Um dia, proclamou-se a República. João repicou por ela e repicaria pelo império se o império tornasse. Não lhe atribuas inconsistência de opiniões. Era o ofício. João não sabia de mortos nem de vivos. Sua obrigação, em 1853, era servir à glória, tocando sinos e tocar os sinos para servir à glória. Alegremente ou tristemente, conforme a ordem. Pode ser até que, na maioria dos casos, só viesse a saber do acontecimento depois do dobre ou do repique. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui no dia de hoje com os meus colegas, os colegas de todos que estamos aqui militando na cultura, na literatura. Obrigado, Tiago, obrigado, Afonso, obrigado aos queridos amigos que me precederam. Hoje é aniversário de Machado de Assis e o favor que eu poderia fazer agora é o da brevidade, porque o tempo ideal não é todo. E pensava um pouco daquilo que se podia falar. E Sequim fez um discurso muito interessante, muito bonito, sobre essa paternidade, né? Lembrando que até sobre o próprio Machado de Assis se dizia que depois de 1877 também Machado conseguiu, né? Quer dizer, essa situação de lutos, e foi lindíssima a sua apresentação. Por outro lado, eu pensava, na minha brevidade, mostrar que a Academia Brasileira de Letras, ela também, claro, cumpre seus estatutos, os regimentos, a língua portuguesa, o Evanildo Bechara e a sua equipe trabalhando, por exemplo, para o ano que vem, finalmente, para que tenhamos um dicionário de Machado de Assis nas categorias como se pode ter um dicionário de Dante na Europa ou de Cervantes, um trabalho realmente exaustivo e de uma beleza muito importante, de uma grande erudição e leveza ao mesmo tempo, que é o trabalho do nosso querido Evanildo Bechara. Por outro lado, a Academia acabou, por exemplo, de fazer visita aos quilombos no último sábado, Preto Forro, Sobara, o Quilombo do Espírito Santo, levando livros, mas, sobretudo, levando solidariedade. É um momento em que, obviamente, a Academia continua no centro das suas questões, mas também se desloca porque ela está no Brasil. E, diante disso, há movimentos de grande solidariedade ou fraternidade cívica, sempre, naturalmente, mediado pela literatura. A Academia Brasileira de Letras também vai às prisões, tem ido continuamente às prisões, tem levado às prisões não apenas os livros e as bibliotecas para que elas se formem e se constituam, mas, sobretudo, também como um testemunho importante de visitar o cárcere, sobretudo quando a gente do cárcere costuma escrever que a literatura é a irmã gêmea da liberdade. Por outro lado, também a Academia acabou de fazer, semana passada, um encontro de caciques, os caciques guaranis, pataxós, que na Casa de Machado falaram também na sua própria língua. O Instituto de Nacionalidade dizia que não era apenas isso, mas também não se pode excluir, sobretudo no instinto de pertencimento. E, por isso mesmo, eu comecei escolhendo a ideia de um Machado que tinha uma visão de história. Depois isso foi resgatado, mas inicialmente se dizia tudo o oposto, não é? E Machado, nessa compreensão da história, e algumas cartas, às vezes esquecidas, por exemplo, a carta que Machado escreve sobre a lei do ventre livre, ele mesmo, Machado, dizia, eu, um caramujo, fui à rua com um grande arrobo e grande entusiasmo, porque estava tocado por essa que seria para ele, Machado, o grande, como sabemos todos, um passo importante, enfim, de uma conquista que não era concedida, mas que era elaborada e durante séculos no sangue e no terror que foi a escravidão. Portanto, de algum modo, a Academia ela vai buscando a sua identidade, naturalmente, a sua missão, mas olhando também para todos os lados e ajudando, talvez, a construir, dentro daquilo que lhe é próprio, um sistema de diálogo. Por exemplo, aqui nós vimos diversas leituras de Machado, algumas mais pessoais, outras mais psicanalíticas, mas nenhuma delas renunciando à qualidade e ao fervor com que, naturalmente, cada um de nós reverencia a presença de Machado. Mas, de modo especial, a Academia ainda é hoje, num tempo de não diálogo, num tempo de lutas acirradas, às vezes desesperadoramente
faltas de delicadeza e de sofisticação, muitas vezes, qualificação, diria eu, a academia ela trabalha com os contrários. Em nenhum momento, mesmo na sua própria fundação, quando se discutia monarquia e república, não se discutiu dentro o que podia ser monarquia e república. Fora sim, mas dentro não, porque era a construção de um consenso. Essas duas palavras juntas hoje talvez signifiquem uma metáfora muito importante, de que Machado também foi esse construtor de consenso. Em torno do seu próprio nome se elegeu uma casa, se construiu uma demanda, entre aquela de Machado e de Nabuco, duas visões distintas, talvez complementares, que até hoje representam um pouco a ideia que a academia tem de si própria. A ideia litúrgica, mas de uma liturgia soft, mas sempre mediada pela delicadeza, tanto quanto possível, por aceitar os contrários, por exercer uma dialética que não deixe ninguém fora de uma contemplação isonômica, de uma perspectiva cultural mais ampla, onde os exercícios da cidadania da diferença são realizados continuamente. Talvez a ideia mais interessante de Machado de Assis ainda continue, já termino, naquele grande projeto de Jean-Michel Massat sobre a juventude de Machado de Assis, que, infelizmente, depois não se pôde concluir, mas ainda se espera, e aqui termino, de Machado de Assis a resposta de uma cartografia inacabada. Será sempre inacabada pela ambiguidade, pela altíssima construção polissêmica da obra de Machado, mas há muitos fatos dessa cartografia que merecem uma perspectiva mais aprofundada. Os diversos pseudônimos, onde se reconhece Machado na revista O Espelho, por exemplo, e onde Machado desaparece, aquele nome que é uma indicação, ainda não para de crescer a obra de Machado, ainda que fosse finitíssima e infinita ao mesmo tempo, mas ainda é uma cartografia que precisa ser construída. Sonhamos com esse dicionário de Machado que sairá, as cartas de Machado que devem sair agora reunidas com outras novidades no mês de aniversário da Academia e algumas surpresas que acontecerão durante o ano. Viva Machado de Assis! Gente, eu queria agradecer a presença de todos, dizer que os autores agora se encaminham lá para a Livraria Blux, estão disponíveis para os autógrafos, nas mesas que estão colocadas, mas dizer que hoje foi uma noite muitíssimo especial e vai ficar na vida de todo mundo gravada o dia que aqui em Araxá a gente comemorou com essas pessoas maravilhosas e com vocês o aniversário de 180 anos de Machado de Assis. Não vamos esquecer disso, tá?